Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé para com Deus, justificação, né? Andar pela fé. Então nós vamos trabalhar essas 3 páginas da apostila, fé para com Deus, tá bom? Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos. Senhor Deus e Pai, nós damos graças e louvor, pois Tu és santo e maravilhoso, Pai, digno de ser louvado e adorado por cada um de nós, Pai. Porquanto há fôlego em nós, que nós desejamos, Pai, e queremos a cada dia louvar a Ti. Que nós possamos, em meio às dificuldades, sempre bendizer o Teu santo nome, Pai. O Senhor é digno de toda a glória, de toda a exaltação. Obrigado por todos aqui presentes, Pai. Nós louvamos a Ti por a vida de cada um deles. Nossos irmãos, amigos que vão ouvir e assistir. Fala com cada um, toca em cada coração, Pai. Pois é a Tua palavra que será falada e lida. Cria fé, Pai, acrescenta fé em cada um. Salva almas, Pai, para a Tua glória também. Nós Te louvamos, em nome santo de Jesus, Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, então, fé para com Deus. Diz assim a apostila. Eu vou tentar ler o mínimo possível aqui, tá? Vamos estudar sobre a fé para a salvação. Essa fé é a confiança absoluta na dependência de Deus, na dependência de Jesus Cristo como único meio da nossa restauração com Deus. Fé para a salvação é o abandono das nossas próprias obras e do esforço humano para alcançar favor de Deus. Ele traz aqui Efésios 2. É um texto conhecido, né? Vamos ver lá Efésios 2. Vamos lá. Efésios 2, vamos ler o 8 e o 9 também. O que diz aí? Efésios 2, 8 e 9. Lê para nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso, obrigado, irmão. Eu sei que nós já trouxemos esse versículo várias vezes, em pouco tempo, né, Toninho? Mas é o texto que a revista traz aqui, nessa página 17, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, a graça e a fé, que está no texto, são 3 coisas aí, né, Fê? Graça, salvação e a fé, isso não vem de vocês, vem de Deus. Deus deu para nós. Você talvez prestou atenção no que eu li aqui na revista, fala assim, ó, que a fé para a salvação é o abandono das próprias obras e do esforço humano para alcançar o favor de Deus. Você pode falar, mas parece um contrassenso. Mas, Alexandre, na minha vida cristã eu não tenho que me esforçar para ser salvo. Na minha vida cristã eu não tenho que fazer, obedecer às regras bíblicas, os preceitos, me santificar para ser salvo. Não. Nós fazemos isso porque já somos salvos. Entendeu? Eu bato na mesma tecla que eu já falei outras vezes, né, Toninho? O Toninho ama a esposa, faz o melhor para ela, ama a Deus, faz o melhor para Deus, tenta ser um bom cidadão, fazer obras para Deus, para a salvação? Não, porque ele já é um salvo. Se colocar ao contrário, é algo meritório, e a Bíblia está cansada de falar, isso não vem de vós. A salvação não vem de vós, pode fazer o que quiser, não vai conseguir obter. É por meio de Cristo Jesus. E acabou, é de graça. Isso nos humilha, porque nós não temos capacidade para tal. Nós temos capacidade para pecar e entristecer a Deus.
Então o ato de eu me esforçar na obra de Deus, de eu me santificar a cada dia, de buscar a Deus, né? É um ato de uma pessoa salva, irmão, que quer fazer isso por amor a Deus, com convicções de salvação. Você tem que ter convicção de salvação, né? Pelo seu desejo de fazer as coisas de Deus. E por outra coisa, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, né? Então, por que eu quis trazer isso? Parece um contrassenso, né? Ele fala aqui, ó, que é o abandono das obras e esforços humanos. Mas você fala assim, mas eu me esforço. Mas você se esforça não para ser salvo, mas porque você já é um salvo. Quando Paulo fala assim, eu estou morrendo já agora aqui, mas até aqui eu completei a carreira e guardei a fé. Você vê um esforço humano, não é? Mas não para obter a salvação, irmão. É um erro que a igreja tem pregado ao longo de muito tempo, né? E aí vira um catolicismo, né? Romano, né? Tá bom? Então isso é importante destacar. O que ele coloca importante aqui, que eu quero frisar, então a gente está trabalhando de fé para com Deus, né? Ele coloca aqui que Jesus Cristo é o único meio de restauração, né? Está aqui na revista, é o único meio de restauração. Se você pegar o texto que nós lemos, que fala que não é por meio de obras, o versículo 9 que o Reinaldo fala, não é por causa de obras para que ninguém se glorie, né? Fala isso no verso 9. Então, porque Jesus tem que ser o único meio. Então, obras a gente descarta. A gente descartou esse dia atrás de dois caminhos, o caminho que é Jesus e o caminho da bondade. Então, não é por obras, não é porque eu sou bom, né? Não é porque eu dou o dízimo. Nos documentos, eu vi esse dia da congregação cristã, diz que para ser salvo, você tem que crer em Jesus e ser dizimista. Você tem que dar o dízimo, né? Aí você olha para algumas igrejas aí fora, que para nós somos seitas, né? Por exemplo, o catolicismo diz que fora da igreja católica não há salvação. Aqui na revista está mencionando que o quê? Que Jesus é o único meio da nossa restauração para com Deus. Mas a igreja coloca assim, fora daqui não tem céu, não tem restauração, não tem salvação. Você pega os TJs, os que estão de fora do testemunho de Jeová, são Babilônia, né? Então o povo gosta de colocar, irmão, você pega a congregação cristã também, fora da congregação cristã, se você saiu, caiu da graça. Então, irmão, o único meio de restauração entre nós e Deus é Jesus Cristo, e acabou. Não é a igreja A ou B, não é a nossa bondade, não é as nossas obras, é só Jesus. E de novo ele traz aqui na revista que é importante a gente ressaltar. É o único meio, não é Jesus e mais alguma coisa, é só Jesus, né? Na revista também ele fala assim, de restauração, não fala? É que você não está com a revista aí, mas fala de restauração. Por quê? Por que restaurar? Me ajuda aí, irmão, por que restaurar? Por que ser aceitos por Deus novamente? Vamos novamente porque Adão lá estava no jardim, então veio o pecado, né? Então por que ser aceitos novamente por Deus? Restaurados. Porque a nossa imagem para com Deus é uma imagem de um ser humano que deturpou os caminhos de Deus, que entristeceu a Ele, que peca, que é ímpio, que é avesso ao Evangelho, que está sempre colidindo com as coisas do Evangelho, contra. Nós não éramos assim? Nós queríamos fazer o nosso desejo, não queríamos o Evangelho. Aqueles que nasceram no berço evangélico, quer dizer, nasceram dentro da igreja, teve uns princípios ensinados pelo pai e pela mãe, mas dentro dele há uma lei que sempre quer levar para um mau caminho, né? Sempre aquela corda puxando, né? Então, além de Jesus ser o único caminho, ele é o único caminho e o único caminho de restaurar. Não há outro meio para você ficar bem para com Deus.
Eu posso dar todos os meus bens, não é isso que diz a Bíblia? Mas se não tiver amor, não é? Aí eu pego então esse link para as coisas para Deus. Posso dar todos os meus bens para quem quer que seja, mas se não tiver Jesus no meio aqui, que é o único caminho, não tem restauração, irmão. Né? Eu peguei esses tempos atrás o exemplo de Israel. Eu vi agora nessa guerra uma reportagem que mostrava os soldados hebreus, soldados de Israel, ali antes de ir para o campo, lá para o lugar que eles tinham que ir, eles cantando a Deus. Mas aí cai nisso aqui, irmão. Cadê o único que pode unir o homem com Deus? Jesus ali no meio. Não tem. Oh, é tão bonito eles louvando a Deus, não é? Eles amam a Torá, o antigo. Mas cadê Jesus no meio ali? Não tem restauração, irmão. A não ser que você pense que por ser judeu já está salvo, não é? A Bíblia nos diz que de dois povos, judeus e gentios, Deus fez um. Não tem outro caminho. Eles têm que entrar pela porta, que é Jesus. Qualquer ímpio tem que entrar pela porta, que é Jesus, né? Isso é o que está trazendo aqui. Vamos ler alguns textos desta restauração. Você abriu Efésios, né? Vamos lá em Efésios também, capítulo 1. Quer falar, fica à vontade, tá? Mateus, quiser falar. Quer falar, filho? Não? Então tá bom. Vamos fazer assim, lê o versículo 4, o Natan lê o versículo 5. Lê alto para sair na gravação. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor a ele. Isso, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, no meio de Jesus Cristo, conforme o propósito de sua vontade. Isso. É uma honra para nós, irmão. Por que eu quis ler esses versos, né? Porque Ele nos escolheu em amor, nos predestinou, nos adotou por filhos. Então, pessoas que eram, nós vamos ver aqui, digno de ira dele. Porque as pessoas, irmão, desde quando nascem, elas estão indo caminho do inferno, né? E Deus tira pessoas de lá, ímpias contra o Evangelho. A gente pega o exemplo de Paulo, né? Que pegava cartas para ir em outro lugar, fora da cercania de Israel, para trazer o povo. Ele consentia da morte das pessoas, de homens e mulheres. Consentiu da morte de Estevão, homens ímpios, maus, né? que não eram dignos, e chama de filhos. Você já imaginou? Pensa num rei, humanamente, um rei humano aqui, né? Ele não vai chamar os plebeus de filhos, ele não vai chamar, mas o nosso Deus, isso aí é inimaginável, irmão, não dá para entender, né? Chamar nós de filhos, adotar como filhos, né? Às vezes numa família que há adoção, o casal já tem filho, uns 2 filhos, um filho, e adota um outro filho. Às vezes esse que adotou, em muitas casas, né, em algumas casas, vamos dizer assim, esse que adotou, ele não tem os mesmos benefícios do filho dele mesmo, né? Trata diferente eles. Muitos não fazem isso, eu sei, mas algumas casas que podem fazer isso, né? Mas o nosso Deus, Ele nos trata como um filho realmente, né? Em João 3,36 diz assim, ó: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você lembra que nós falamos esses dias sobre esse verso? Deus me vê como um ser bom. Eu faço algumas coisas, Deus me vê como uma pessoa que busca uma integridade. Eu sou do bem.
Não, irmão, sem Jesus, Deus nos vê como pessoas más e a sua ira está sobre nós. Nós, eu digo a humanidade, a ira de Deus está sobre todos que negam a Jesus. Né? Isso é conto pacífico, né? Romanos 1,18, quem pode ler para nós lá? Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela justiça. Obrigado, Toninho. Então, a ira de Deus se revela em impiedade e injustiça. Está vendo aqui? Ó, por meio da sua injustiça, por meio dessa injustiça, suprem a verdade. Então, é assim que Deus vê a humanidade, irmão, corrupta, né? Quem de nós não era ímpios? Quem de nós não era injusto? Né? Por mais que eu cometa justiça, mas já cometemos algumas injustiças, né? Já vivemos vida impiamente, né? Então a ira de Deus permanece. Quando a ira ela é aplacada, quando Jesus entra nesse meio. Porque quando Deus olha para o ser humano e vê a ira, mas quando vê o seu filho na cruz que morreu por A e B, essa ira é aplacada. Essa ira é mudada por amor e para adoção de filhos, né? É o que diz a Bíblia, né? Ok. Tem mais coisa aqui para falar, né? Eu não vou correr não, vou falar o que eu tenho aqui, tá bom? Ele fala aqui de fé também, irmãos. Então, quer dizer, estamos falando de fé, né? Fé para com Deus, né? Fala assim, ó, em Romanos, é muito bom esse texto, em Romanos 8,35. Abra aí Romanos 8,35, eu vou ler aqui devagarzinho. Essa fé, o que vocês acham, irmão? Essa fé nos filhos de Deus, os verdadeiros, porque há vários tipos de fé, né? Há uma fé falsa, há uma fé que dura pouco, que também não é verdadeira, é falsa, mas há uma fé verdadeira. Vamos trabalhar com a fé dos filhos de Deus, que entenderam o Evangelho, que creem no Evangelho, essa fé. Essa fé dos filhos de Deus, alguém pode tirar? Não quero dizer momentaneamente, tá bom? Em algum período da vida você passou por dificuldade, a sua fé parece que foi lá embaixo, sabe? Aquele não desejo de ir para a igreja, aquela tristeza. Não estou falando disso, porque há momentos de oscilação que a gente entristece, né? Há esses momentos. Mas, com base no texto que nós vamos ler aqui também, o que vocês acreditam que a fé de um filho de Deus verdadeiro, alguém consegue tirá-la? Não, olha, o que você acha? Léo, Kelly, Vitória. Acha, Vitória? O que vocês acham? O que você acha, irmão? Vamos ler o texto, que é já autoexplicativo, né? Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Você pode pôr fé no lugar do amor aí, tá? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, ou todos os dias, né, na versão mais antiga. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Né? Isso aí é o Paulo retirou dos Salmos 44, 22. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? É um texto forte e ele Paulo é taxativo nisso, que ninguém pode separar-nos do amor de Cristo, irmão. Né?
pode vir o que for, passar o que passarmos, nós estaremos firmes com o Senhor, né? Jesus disse assim em certo momento, orando para o Pai: Pai, eu não perdi nenhum dos que você me deu. O filho verdadeiro, que às vezes, talvez por alguma dificuldade da vida, saiu da igreja, por exemplo, vamos dizer assim, né? O que diz a Bíblia, o nosso Deus como um pastor? O que o pastor faz com uma ovelha? Aquela passagem maravilhosa da parábola da ovelha, né? Ele deixa as 99 e vai procurar a sua ovelha, as que são dele. Ele sabe quais são os seus filhos, quais são os sinceros, qual realmente o aceitou. Então, irmão, essa fé, ela não é respaldada na minha força intelectual, na minha força de ser humano, né? É porque Deus nos capacita para estar firme, o Espírito nos ajuda. Nós tira o Espírito Santo, qualquer momento da nossa vida, nós negamos a Jesus, né? Mas nós somos salvos pela misericórdia e graça de Deus, pela força que o Espírito Santo de Deus nos dá, né? Então, a fé para a salvação, irmão, é uma fé dada por Deus, né? E ela, claro que ela tem que ser trabalhada. Quanto mais eu buscar a Deus, ela vai crescer na minha vida. Quanto menos buscar, ela será pequena, mas nem tanto será a fé em Deus, mas será pequena. Então, cabe a nós essa busca diária para com Deus, tá? Depende de nós buscarmos essa intensidade maior aqui, né? Na revista, irmão, fala de confiança absoluta na dependência de Deus. Eu sei que nós colocamos muitas coisas nas mãos de Deus e passou um tempinho e já tira. Como Saul, por exemplo, né? Que estava cansado de esperar Samuel chegar, e nada de Samuel chegar, deixa eu ir lá e fazer o sacrifício, realizar o sacrifício, né? Então, não é assim, é entregar a mão de Deus e descansar, que Ele tem o melhor para nós. É o que está aqui. Eu trouxe vários versos também, e se for esses versos aqui ler, a gente vai ficar só, mas é importante ler, claro, né? Se você pegar Lucas 22, só acompanhe comigo aqui, Lucas 22, 32 e 33, é o momento que Pedro pensa que ele vai ter força por ele mesmo. Olha o que diz: eu, porém, orei por você, Jesus falando para Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Você vê aí, irmão, que é um trabalhar muito intenso de Deus, não é? E você, quando voltar para mim, Pedrão, você vai negar, vai se entristecer e tal, mas quando você voltar, fortalece os demais, os seus irmãos. Aí Pedro fala assim, né? Se gabando, pensando que era a força própria dele, né? Estou pronto, Senhor, para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mal sabia ele. Então, irmão, nós podemos chegar em situações muito terríveis na nossa vida, mas Deus nos sustenta. Isso que é fé para com Deus, né? É uma fé que ela nos é dada pelo próprio Deus. A Bíblia nos fala que essa fé nos é dada, né? Se você pegar, tem vários textos aqui, eu vou saltear e pegar alguns para nós, tá? Aqui eu estou trabalhando em confiança absoluta na dependência de Deus, o que está aqui na revista. Confiança absoluta na dependência de Deus. Eu tenho confiança, mas de vez em quando me falha essa confiança, né? É absoluta, irmão. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, não é? Provérbios 16, 3. No Salmos 18, 2, eu vou fazer questão de você ler comigo aí, abre aí, ó, Salmos 18, 2. Olha que lindo que o salmista fala aqui. Ele coloca vários sinônimos para dizer, para mencionar o poder, né, de Deus. Olha só que entrega, né, que confiança que ele coloca aqui, ó.
Salmos, eu falei Salmos? Falei, né? 18:2. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, né? Meu Deus, né? É uma confiança, né? Você fala tantos sinônimos aqui para glorificar a Deus, porque Davi, eu não lembro se está marcado aí o Salmo 18, quem que foi que, o autor? Vê aí, Fê, está o autor aí? É Davi mesmo, né? Você vê, irmão, é muita ousadia, né? De colocar aí, é muita confiança em Deus, né? Você pega Moisés, em certo momento, lá da passagem dele, né? Tirou o povo do Egito. Moisés falando com Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Né? É confiar absolutamente no que Deus está fazendo. Você vê o povo de Israel? Viu as 10 pragas, viu a travessia do Mar Vermelho, viu o maná, as cordonizes, os calçados não se desgastavam, as suas roupas, e mesmo assim, momentos e momentos de rebeldia. Não tinha uma confiança absoluta, né, irmão? Não era para o povo ficar no deserto, irmão. Era para o povo já atravessar em alguns dias. Mas por causa da rebeldia, ficou 40 anos. Por falta de uma confiança absoluta em Deus. E acontece conosco, irmão. É que a gente não sabe o que acontece nas regiões celestiais. Mas muita coisa Deus vai protelando. Ele vai deixando passar mais tempo, né? Por falta de paciência e confiança nossa nele. Então, uma coisa que poderia acontecer em tal período, Deus vai postergar um pouquinho mais, porque Ele quer, como está aqui, uma confiança verdadeira no Senhor, né? Eu peguei o texto de Jó, que é conhecidíssimo, né? Jó 2, 8 a 10, que a mulher fala: amaldiçoa Deus, e morre. Ele fala: recebemos o bem de Deus e não vamos receber também o mal de Deus, as calamidades, né? E tudo isso que ele passou, diz a Bíblia que Jó não pecou com seus lábios, né? Agora aqui a revista vai trazer, irmão, dentro da fé para com Deus, é um tópicozinho: justificação pela fé. Eu vou ler aqui a revista. Quer falar alguma coisa, irmão? A justificação é um ato mediante o qual Deus, remove a culpa, a condenação, a penalidade pelo pecado do pecador crente. Justificar significa declarar justo. É uma decisão judicial objetiva, estabelecida pelo juiz de toda a terra. Ele traz 2 textos aqui: Gênesis 18, 25 e Romanos 5, 1. Uma vez passado este veredito, o caso é encerrado. A justificação dá-se uma vez por todas e não tem apelação. Aí ele traz vários versos aqui agora. Se você prestar atenção no que eu li, é legal, né, isso aqui, né? Porque ele traz como fosse judicialmente. Você vê nos tribunais aí humanos, né? Porque justificação é um ato imediato. Você aceitou a Jesus, nós aceitamos a Jesus, como eu falei na aula passada, né? A gente pega conversão, arrependimento, fé, justificação, remissão, e vai estudando separadamente, né? Claro, é normal, né? Mas o ato de justificação é um ato que vem já junto aí, misturado. Quando eu me converto, me arrependo de fato, já sou justificado, já sou adotado por filho, já sou redimido, você entendeu? Tudo num pacote só. Nada que merecemos, mas tudo isso que Deus nos entrega. Vocês são redimidos, vocês são adotados, vocês estão justificados. Não por nossos méritos, irmão. Por que é justificar alguém? É alguém falar: esse fulano, ou eu mesmo, né? Eu não, alguém, vai. Essa pessoa não fez isso, por isso. Ele não estava nesse lugar, nesse momento, ele estava trabalhando. Eu estou justificando: eu conheço a índole dessa pessoa, ela não fez isso. Então, justificar
é declarar justo. Então, nós que vivemos uma vida ímpia e pecaminosa antes, fomos declarados justos por Deus agora, mediante a Jesus Cristo. Sempre mediante a Jesus Cristo. Aí ele fala aqui, removeu a culpa. Sabe aquela culpa, irmão? Aquele fardo pesado do pecado em nossa vida, que nos torna culpável. É como Lutero, irmão. Lutero era um poço sem fundo. Para ele, a vida dele, ele estava em pecado constante. Ele lutava com o diabo nas orações. Longos períodos sem comer, de jejum, trancado, sabe? Então, ele mesmo não, como quer dizer assim, ele mesmo não é que ele não acreditava na sua conversão, mas ele mesmo lutava consigo mesmo, né? E nós vemos aqui, que foi removida a culpa, a condenação. Os filhos de Deus não vão para o inferno. Os filhos de Deus que creem em Deus, através de Jesus Cristo, né? Que são lavados, são livres da condenação, são livres da culpa, são livres da penalidade. Vocês não precisam fazer mais nada. Mas é só aceitar Jesus e obedecer, só isso. Não tem nenhuma penalidade? Não tem nenhuma penalidade. A penalidade serão para aqueles que negam o Filho de Deus. É claro, os pecados que nós cometemos anteriormente, pode ter um agravante, né? Eu posso ter matado alguém, eu vou cumprir a pena aqui humanamente, mas estou dizendo nas regiões celestiais, não precisa passar por um purgatório, pelo limbo, para se purgar, não precisa disso, né? Então, aí ele fala aqui, a decisão judicial é objetiva, né? O juiz já deu o veredito, ele encerrou o caso, né? Então, a justificação de uma vez por todas já foi concluída, não tem apelação. Sabe no julgamento? Eu ganhei, o fulano vai apelar ainda. Vai ter uma segunda audiência, terceira e por aí vai. Então, o nosso caso, graças a Deus, hein, irmão? Uma vez por todas, como está aqui. Ele traz alguns textos, irmão. Aqui ele traz Gênesis, mas deixa eu ler Romanos 5 com vocês. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Pode ler quem achou. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. A justificação pela fé acabou, irmão. Temos paz com Deus, né? Temos paz com Deus. Às vezes nós pedimos perdão para alguém aqui e ficamos pesarosos, né? Poxa, o que eu fiz com aquela pessoa? Não devia ter feito isso, né? Esse ato de Jesus morrer por nós e nós o aceitarmos, acabou, irmão. A paz já é integral. Deus pega o nosso pecado, como diz a Bíblia, né? Joga no mar, simbolicamente, joga no mar do esquecimento, joga para trás as suas costas, diz, né? A Bíblia, né? Acabou. Deus nos vê como santos, como filhos, né? E acabou, né? A gente às vezes quer martelar algo que fazemos, mas não precisamos. As pessoas são bombardeadas. Deixa aberto Romanos aí, tá? Elas são bombardeadas na mente, que eles fizeram tanta maldade, que elas não são capazes de realmente. Elas mesmas não se perdoam. Perdoam todos os pecados. Elas ficam, mas eu não mereço isso, eu sou incapaz, porque eu fiz coisas erradas demais, eu pequei demais, eu fui muito errado. Isso fica na mente da pessoa. A pessoa não se liberta por isso. É por isso que muitos tiram a vida, né, Toninho? Muitos tiram a vida. A gente fica mesmo, né? Porque dizem que quem fez uma coisa grave, irmão, se arrependeu de fato, aquilo fica. Ele não tem Jesus, fica martelando na sua cabeça aquilo, né? A pessoa sente dor na alma, é angustiante, aquele tormento dentro de si, ao ponto de tirar a vida. Às vezes, se a própria família, vizinho, conhecido, fulano de tal, fez maldade demais, agora Deus perdoou jamais. Acontece muito isso, então eles são bons.
Exatamente, exatamente. É esse verso que eu ia ler, Torinho, bem isso que você diz aí, ó, Romanos 8:33, que está perto do 5 aí, ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Porque alguém pode, irmão, acusar, né, Torinho? E acusa mesmo. E acusa. Mas a paz em nosso ser, por mais triste que nós ficamos quando alguém vem nos acusar, mas a paz em nosso ser dizer, eu não devo nada para Deus mais. Claro, pelos méritos de Cristo, né? Nossa, irmão, isso é uma conquista que você não vê humanamente no mundo aí. É uma conquista maior que pode ter, de pessoas que iam destinadas para baixo, para o inferno, vamos dizer assim, né? E mudar isso e ir para o céu, sem pagar nada. Assim, né? Um alto preço, Jesus foi um alto preço, né? Ele pagou um alto preço, né? Mas nós não, né? Aí na revista também está assim, ó. Tem vários textos, tá? Na revista. Tem 1 Coríntios 1:30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo, no único verso, coloca tudo isso, né? Mas vocês são dele, e vocês, para Deus, a parte de Deus vem sabedoria, vem justiça, vem santidade e vem redenção, da parte de Deus, né? Tem mais em Romanos 3:23-24, diz que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente. Nos tempos de Paulo e até antes, no império grandioso que foi o Império Romano, aqueles que nasciam em Roma ou nas cercanias, não, me fugiu o nome, porque Roma conquistava e ali colocava, me fugiu agora o termo, né? E se nascesse naquelas cidades, das províncias romanas, né? Você era um cidadão romano. E Paulo era um cidadão romano, mas você podia ser um cidadão romano comprando, pagando um alto preço, não é assim? Tanto é que no momento que Paulo foi chicoteado lá e tal, né? Eles não perguntaram se Paulo era cidadão romano. Depois que souberam, queriam, né? Paulo falou, não, as autoridades vêm me tirar daqui, cambada, né? Então, irmão, gratuitamente, não pagamos nada. Não pagamos nada. Pelos méritos de Cristo Jesus, nós fomos justificados, né? Gratuitamente. Mudando aqui agora para a página 18 da revista, ele traz um tópico, filho de Deus, filhos de Deus. Ele traz assim, ó. O homem é pecador e sujeito à ira de Deus. Nós trouxemos alguns versículos que falam de ira de Deus contra os ímpios, né? O homem é totalmente vazio da retidão que Deus requer. E nesse ponto que o Evangelho, as boas novas de salvação entram em cena. Crer em Jesus Cristo e arrepender-se significa perdão dos pecados, justificação, vida eterna e paz perene. Significa ainda mais, pois passamos a fazer parte da família de Deus. O Evangelho transforma uma pessoa de inimigo em amigo de Deus, um órfão em filho de Deus. Então você vê a escada aqui, né? Uma escala, né? Então, pecadores, sujeito à ira de Deus. Eu vou falar alguma coisa aqui. Vazios de retidão para com Deus, antes, né? Arrependemos, tivemos os perdão dos nossos pecados, justificados, vida eterna, paz em nosso ser, né? Passamos a fazer parte da família de Deus, ou seja, do corpo de Cristo, né? E ele diz aqui no final, éramos inimigos de Deus, mas agora somos adotados, filhos de Deus. É algo que nós trabalhamos na página 17 também, né? Ele traz vários textos aqui. Vamos ler aqui 2 Coríntios 5:21. Ele está bem atrelado à página 17, viu? Está bem atrelado à página 17. Mas só para poder não passar batido, esse texto aqui.
2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, justo. É o que nós trabalhamos também antes. Então, irmão, não é que Jesus pecou, tá bom? O nosso pecado estava em cima de Jesus, é isso que quer dizer. Você pega outros textos reforçando isso, que Jesus não pecou. 1 Pedro 2, 22 e 24, diz assim, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. O verso 24, 1 Pedro, diz assim, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Hebreus 4, 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se você pegar Hebreus 7, 26, também diz assim, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, ele é santo, indesculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Né? Por que eu li? É claro, ele trouxe aqui 2 Coríntios 5, 21. Mas por que eu trouxe mais textos? Porque hoje em dia aí fora, irmão, aí fora, não quero nem trazer para dentro da igreja, né? Porque eu não sei esse índice. Mas aí fora, eu peguei um exemplo aqui de uma organização que pesquisou lá nos Estados Unidos, State of Body 2022, elaborada pela American Bible Society, é isso aí mesmo, a língua está enrolando. Ele falou 38% das pessoas lá nos Estados Unidos, entre 18 e 25 anos de idade, não é da igreja, tá? As pessoas dos Estados Unidos acreditam, ele não coloca aqui quantos foram pesquisados, acreditam que Jesus Cristo era humano. Isso nós acreditamos, é claro, ele era 100% humano, 100% Deus, mas eles acreditaram, esses jovens de 18 a 25 anos, 35% dos entrevistados, eles disseram que Jesus era humano e cometeu pecado. Né? Jesus nasceu, irmão, com um corpo propenso ao pecado. Claro, né? A inclinação da carne que puxava Jesus para o pecado é a mesma que puxa nós para o pecado. Só que em nada ele pecou, santo e irrepreensível, né? Então é bom ressaltar aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Imagine ele vindo aqui e também sendo um pecador, ele vai tirar pecado do que se ele era um pecador, né? Então, isso aqui é um agravante, irmão, claro, é uma pesquisa, né? Mas é só para nós reforçarmos o que alguns pensam de Jesus, né? A revista trabalha assim também, o homem é totalmente vazio da retidão, né? Ele fala aqui no segundo parágrafo, depois se for pegar a revista, vocês vão ver, o homem em si, irmão, aí fora, é claro, dentro de a gente vive às vezes numa família que tem princípios, né? Bons princípios de educação, né? Isso é ótimo, né? Mas, mesmo assim, é vazio de Deus. São princípios bons e às vezes ele faz para se aparecer, se engrandecer. Às vezes ele fala, eu não sou que nem aquele outro, não é? Poxa, eu sou justo, né? Não faço isso. Então a gente se compara, a gente sempre quer em um grau ou outro, aquilo que eu falo que eu sou reto, mas eu peco naquilo. A nossa justiça são trapos de imundícia perante Deus, né? Então o que diz aqui, o homem é totalmente vazio de retidão, né? A retidão, justiça, integridade, não é? Em Romanos 3, a gente conhece bem, né? Mas abra aí, vamos ler, Romanos 3, verso 11 e 12. Vamos ver o cenário do homem na Bíblia. Nós já lemos esse texto várias vezes, se você conhece. Não há, verso 11 e 12, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Depois você lê todo o contexto, tá bom? Lê o texto do capítulo 3 de Romanos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram,
e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos, né? Esse é o cenário, irmão, né? Em Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, né? Como eu sempre friso com vocês aqui. Então esse é o cenário do homem aí na sociedade, né? Quando há uma graça na vida de A e de B, eles são bons, porque é uma graça que é chamada teologia de uma graça comum que Deus distribui. Não é uma graça de salvação, é uma graça comum para convivência, para a pessoa tomar conta do que Deus criou, sei lá, um bom cidadão, um bom filho, um bom esposo, né? É uma graça comum, né? Porque Deus tirar essa graça, nós iríamos nos corromper rapidamente. Eu peguei o exemplo para vocês em Gênesis, já no começo, lembra? A gente foi até o capítulo 11, semana passada, vendo a deterioração do ser humano, né? Em poucos capítulos lá de Gênesis, já, né? Então esse é o cenário do homem, né? Aqui nos traz como inimigos de Deus, já falamos um pouquinho, né? Nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Você vê isso em Romanos 5:10, né? Nós éramos inimigos e as nossas obras eram más, em Colossenses 1:21, né? Eu dei o exemplo de Paulo, que Paulo perseguia a igreja, né? E muitos de nós éramos contrários, falavam palavrão, zombava dos cristãos, são quadrados, são retrógradas, né? São pessoas que estão presas numa religião, né? As pessoas falam isso, né? E querem mal do cristianismo, né? Infelizmente, né? Ele coloca aqui assim na revista: há uma grande honra para nós, de inimigos sermos chamados de filhos. Ele traz mais textos aqui, irmão, na revista. Ele traz 1 João 3:1, João 15:14, Gálatas 4:6, Romanos 14 até o verso 16, tem vários textos. Vamos ler aqui em 1 João 3:1. Abra aí comigo. Vamos ler dois textos do próprio apóstolo João. Vamos primeiro ver na carta, depois nós vamos ver no Evangelho. 1 João, é lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, o motivo de zombar a gente, porque eles não conhecem a Jesus nem Deus, né? Mas é tão lindo esse texto, né? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmão, isso é uma grande honra, eu volto a falar, né? Filhos de Deus, né? Agora vai lá no Evangelho, João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ao verso 13, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que você entende por esse verso 13 aí, irmão? O que você entende por esse verso 13? Eu vejo também por aí, viu, Maria? Mas é importante ressaltar que toda a nossa esforço para vir a Deus não é nada, né? A concretização, o início e concretização da nossa salvação está em Deus. É o que a gente falou da fé. Alguém pode tirar a fé dos verdadeiros servos de Deus? Aí eu falei, não fé falsa, não uma fé pequena, de pouca doação, mas alguém pode tirar a fé do verdadeiro Filho de Deus? Não, por quê? Porque nós estamos seguros em Cristo Jesus, irmão.
O nosso desejo é as coisas de Deus. Nós sabemos quem está em nós, não é? Então é tão importante isso aqui, ó. Essas pessoas que foram transformadas filhos de Deus, os que creem em seu nome, é claro que nós é que dizemos sim. Eu creio, não é? É nós. Mas não é o problema que você diz crer, é porque você diz crer. Porque o Espírito Santo está em sua vida, Deus te clareou, né? A sua fé, você entendeu a palavra de Deus, tudo isso é ação do Espírito Santo, né? Eu trabalhamos semana passada, alguma rapidinho, né? Isso aí, tá bom? E aí fala, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem nenhum, mas de Deus, né? Esse poder, essa capacidade de ser filho de Deus, de crer, de receber, vem do nosso Senhor, né? Por isso que Jesus mesmo, Opa. ele falou para Nicodemos, né? Importa-vos é nascer de novo, né? Quem não nascer da água e do Espírito. Não é verdade, pastor, é isso aí mesmo. E às vezes também nesses versículos, quando a gente olha assim, quem nele crê, tem gente que fala assim, eu creio, mas está andando para tudo quanto é lado. Não dá o outro passo, né? Eu vi um pastor falando lá na internet, ele falou, tem um monte de gente, bilhões de pessoas que acreditam em Deus, mas o cara está roubando, está fornicando, está matando, está fazendo coisa, mas eu creio em Deus. É verdade. A gente falou semana passada, pastor, é os dois passos, né? É o crer, a crença, e o fazer depois, a obediência, né? Está aqui é a obediência, né? Infelizmente tem muitos que falam que creem, né? Nós falamos em algumas aulas anteriores, né? Os demônios falam que creem na existência, né, de Deus, né? Mas não é um simples crer, né? A obediência demonstra que você crê de fato. Tem pessoas aí que até agradecem a Deus porque assalto deu certo. O quê? O assalto, né? É bem por aí, Toninho. Deixa eu finalizar aqui. Ele tem vários textos, tá, irmão? Tem João 15, tem Gálatas 6. Deixa eu só ler com vocês. Abra aí Romanos 8, 14 a 16. Aí eu acabo aqui a página, vou para a página 19 e finalizo ela. Eu vou ler na versão que está aqui na revista. Romanos 8, 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, Paizinho, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Texto lindo, né, irmão, de Romanos, né? Romanos 8, 14 a 16, né? Irmão, você acredita que tem pessoas que vêm para Cristo e vivem uma vida ainda de escravidão? Até entender o Evangelho, mas por que vive vida de escravidão? Porque às vezes muitas igrejas os fazem viver vida de escravidão, né, pastor? Tem igrejas opressoras. Tem igrejas que você tem que fazer essa campanha todos esses dias de manhã e essa campanha à noite. Você tem que dar agora esse dia de novo. Valdomiro estava lá com um envelopezinho lá. Irmãos, eu sei que você pode dar R$1.000, né? Igrejas que oprimem pessoas, não é só em ofertas, em outras coisas, em santidade. É uma santidade que são usos e costumes, sabe? Né? Aí você pega uma obediência cega ao líder, que coloca Jesus, que é um caminho, parece que o líder é o outro caminho que leva para o céu, né? Tenho que estar debaixo de cobertura espiritual. Eu não gosto desse termo, não perdoe, né? Parece a coisa da, como fala, como é que é o nome do termo? Me fugiu o termo aqui que o pessoal gosta de inventar. Essas igrejas neopentecostais gostam de inventar. Novidades, né? É um termo, pastor, que guerra espiritual, sabe? Tem um nome para isso, guerra espiritual. Tem que estar debaixo de um líder espiritual. A gente entende, irmão, que a gente tem que ter pastores que velam pela nossa alma, que oram por nós. Mas o que eu estou dizendo é aqueles pastores que oprimem o seu rebanho, né? Então, tem pessoas,
porque não recebesse o espírito de escravidão. Irmão, nós somos libertos. Aquele fardo do pecado já caiu das nossas costas. Aí as pessoas vão para algumas igrejas que as pessoas põem fardos pesados e as pessoas vivem oprimidas, já foram libertas por Cristo, mas vivem uma vida de opressão. Tem igrejas, seitas, né, que você não pode nem ter relacionamento com irmãos de outra igreja. É uma opressão muito grande. Você pega os TJ, por exemplo, pensa que eles são tão bonzinhos que eles vão de casa em casa porque eles querem. Eles têm uma cota para cumprir, e essa cota, ela é o caminho para a salvação deles também, viu? Não pensa que porque amor ao evangelho, né? Não é livre e espontânea pressão. Mas aí a culpa também é nossa, do ser humano. Porque a palavra de Deus fala, a partir do momento que você foi batizado, foi para ali. Já cai, você já não perde mais nada. Então, esses líderes. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? É por isso que. É por isso, Toninho, é por isso que. Desculpa, Toninho, te cortar, desculpa. Desculpa, tá? Por isso que Pedro pegou muito firme nessa questão dos judeus, o povo querendo voltar para o judaísmo, sabe? Pegar o rito do judaísmo na igreja. Isso oprimia o povo, disenção entre eles, dificuldade na convivência, sabe? É por isso que Pedro caiu nisso também, ele errou. Lá em Gálatas, Paulo o repreende, lembra disso? Quando estava, acabou a hora, né? Quando estava com os gentios, Pedro agia de uma maneira. Chegava os crentes judeus, ele se apartava dos gentios e ficava ali com os judeus. Mais espiritual ser crente judeu, né? Mas isso daí a gente vê o seguinte, ortodoxo, né? A falta de conhecimento, a própria Bíblia diz. Jesus mesmo falou para os saduceus que estava todo mundo ali. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. A grande questão é que a maioria das pessoas não leem. E eu lembro, eu volto a repetir, eu falo para todos nós aqui. Uma vez eu estava na faculdade teológica, o pastor lá ele falou, irmãos, eu já trouxe duas equipes aqui, uma de adventista e uma de testemunha de, mormons e testemunha de Jeová. E ele falou, eu fiquei admirado, porque eles falaram, e vocês ficaram quietos. Ele falou, vocês não conhecem a Bíblia, não? Porque o cara deu show aí de Bíblia aí, falando isso, lê aqui, e vocês não falaram nada. Então, a grande realidade é que talvez muitas pessoas não gostam nem de conversar com as pessoas, bater de porta em porta, ou conversar com alguém na rua, pela falta de conhecimento, porque eu já humilhado, contato com um espírita, ele começou a citar a Bíblia, assim, você falava assim, aí quando eu perguntei para ele, falei assim, eu não sabia. Eu falei, você conhece bem a Bíblia, você é de que igreja? Ele falou, eu sou espírita. Pensou? Você ficou admirado, né? Eu fiquei. Então, quer dizer, você conhecendo tudo isso, mas aí eu falei para ele a respeito, eu sei que você vai querer falar, mas eu acredito nisso. Mas conhece a Bíblia, mas melhor do que às vezes muito até pastores. Exatamente. Então, é difícil, a né? Bíblia precisa ser lida, irmão. Isso que o pastor falou é muito importante, irmão, porque se nós não mergulharmos na Bíblia, a gente não vai conseguir ter uma correspondência com pessoas de outra religião, né? Porque elas vão nos convencer facilmente. A gente não vai poder trazer versículos que são contra o que elas falaram, né, Maria? Então fica difícil, né? Por isso que é importante, irmão, a gente ler a Congregação Cristã do Brasil. Eu estou falando muito esses dias da congregação, né? A Congregação Cristã do Brasil é algo... Irmãos, você não tem que estudar a Bíblia. Você não tem. Se alguém prega lá, isso já é o demais. Esses dias o irmão, eu vi no canal dele, ele falando assim, ó. O irmão leu o texto bíblico, o pregador, um ancião, e fechou a Bíblia. Aí o irmão conversando com o outro, falou, irmão, você precisa ver como Deus falou com a igreja quando ele fechou a Bíblia. E é justamente ao contrário, irmão. É como Deus fala com a congregação, a igreja, quando a Bíblia está aberta.
Porque a congregação é assim, a revelação vem na hora, é pão quentinho. Isso aqui que a gente está fazendo, escola dominical, pegar, ler, irmão, isso aí é pão bolorento, não tem valor, não é de Deus, não é pão quentinho. Para eles, pão quentinho é ele ler um texto lá, fechar e falar o que quiser. Por isso que muitos estão saindo da congregação cristã, sabia disso? Muitos estão saindo, e graças a Deus por isso. Mergulhando nos textos bíblicos, estão vendo o que é de errado, estão saindo. Estou falando mal da instituição, tá bom? Não das pessoas. Tem pessoas que estão ali e realmente estão enganadas, né? Alguém pode ser servo de Cristo verdadeiro lá, pode ser, né? Então estou falando da instituição. Irmão, andar pela fé, então nem comecei a 19. Então, 19 e 20 deixa para a semana que vem, querendo Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês por terem vindo, os irmãos que estão em casa acompanhando, Deus abençoe também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós damos graças a Ti pelo prazer e privilégio de estar aqui, de ler a Tua palavra, de meditar um pouquinho no texto sagrado, Pai. Obrigado pelos Teus filhos, porque aqueles que estão aqui, aqueles que estão de longe, fala com cada um deles, Senhor, dê um domingo abençoado em família, que possa haver comunhão, que possa haver adoração, nesse momento que estaremos em casa. Nós pedimos, Pai, a Tua graça sobre nós, sem ela nada somos, Pai. Muito obrigado por estar aqui, estar juntos, aprendendo Tua palavra, no nome santo de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Está encerrado, irmão, Deus te abençoe. Os irmãos em casa, fiquem com Deus.